Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe o livro, fica de pé, por gentileza. Vamos ler apenas um versículo da Bíblia Sagrada. E em seguida, vamos orar a Deus para que Ele possa revelar a sua bendita e a sua poderosa palavra. Aquele que trouxe o livro sagrado, fique de pé e abra no livro do Gênesis, capítulo de número 1, e o versículo de número 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Ninguém achou Gênesis, não? Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Oremos, grande Deus e todo-poderoso Pai, em nome do Teu Filho e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, assuma essa tribuna para pregar a Tua palavra. Fale com Teus filhos de uma forma poderosa e gloriosa, e que nesta noite o Teu Santo Filho Jesus Cristo possa continuar sendo exaltado e glorificado para todo e sempre. Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, graças ao nosso bondoso e eterno Deus, que nos concede esta bênção, esta grande riqueza de poder hoje ministrar esta palavra esta qual em particular, isto eu falo sempre, eu particularmente não me canso de repetir, pois ela é digna de toda a aceitação. Como diz o autor dos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, que esta palavra, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. No decorrer do livro sagrado, você vai perceber que a Bíblia, ela sempre é e sempre será a revelação de Deus para com a raça humana. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, inerrante, imensurável e insubstituível é esta palavra. E o texto ora lido foi escrito por um homem que marcou a sua época. Não vou me deter na biografia de Moisés, porque todos conhecem este Moisés, profeta, intercessor, um grande homem de Deus. Segundo a Bíblia, nunca houve profeta como Moisés. Está lá em Deuteronômio 34:10, e nunca haverá, porque Deus falava com o mesmo face a face. Deus foi o próprio El Shaddai na vida de Moisés. E Moisés, inspirado por esta revelação, ele vai escrever 5 livros, conhecido como Pentateuco: o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. E o livro do Gênesis, o nome já diz que significa princípio ou começo. Moisés está recebendo de Deus uma grande revelação, como que foi a nossa origem. Moisés, ele quer falar algo para a igreja e para Israel, que todos nós que nascemos, nós temos um propósito, nós temos uma missão, nada foi do acaso. Ele começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Percebe que aqui aparece o tempo, quando fala céu, espaço, e a terra, matéria. E é bem na verdade
que quando você vai olhar o verso 2, o texto diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Antes de entrar nesta revelação e lhe mostrar se as trevas estão no verso 2, é porque existe a luz. Se há trevas, é porque é a ausência de luz. Por isso que a Bíblia, ela nunca vai tentar provar sobre a existência de Deus. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Se você crê ou não, ele sempre será Deus. O que ela faz é revelar a natureza, o caráter e a obra de Deus. Então você que deseja conhecer esta palavra, você tem que entender alguns princípios, e o primeiro deles está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9, quando Paulo diz que em parte nós conhecemos, e em parte profetizamos. Ou seja, não tem nenhum homem aqui neste planeta Terra que pode afirmar que conhece tudo sobre Deus. Nós conhecemos em parte. Por isso que alguns pregadores falam algumas mensagens diferenciadas de outros pregadores. Isto são pontos de vista, visões do texto, que não é nada de errado alguém pensar de forma diferente, porque nós não temos o todo, nós não temos a revelação, nós não temos a origem, como tudo vai começar. Por isso que Paulo diz, em parte conheçamos, em parte profetizamos. Mas quando vier, aquilo que é perfeito vai aniquilar aquilo que é imperfeito. E aquilo que você conhece, aquilo que você um dia recebeu de Deus, foi porque Ele te revelou. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas Ele vai passar para os seus pequeninos. Ou seja, todo o seu conhecimento foi-lhe revelado de acordo com a palavra de Deus. E outra coisa importante é sobre esta pessoa de Deus, é que este conhecimento que você vai adquirir, ou que você adquiriu, irmãos, segundo Davi, no Salmo 139, verso 6, isto aqui é Davi, ele diz, tal ciência para mim é muito maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Ou seja, o conhecimento sobre Deus vai estar além da sua compreensão humana. Isto eu te garanto. Eu quero ver alguém aqui me explicar ou explicar algum dos senhores, de fato, para você compreender e entender sobre a Trindade Santíssima. Nós aceitamos pela fé. Esta semana minha filha perguntou, pai, mas quem criou Deus? Eu, para minha filha, fala isso comigo não. Já basta os alunos perguntar quem tentou o diabo. Então, está além da compreensão humana. E este conhecimento, ele sempre será processual e gradativo. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Gênesis capítulo 1, versículo 1, é diferente de João capítulo 1, versículo 1. Porque Gênesis 1, versículo 1, vai nos mostrar um período interterminado. Mas João 1, verso 1, é um período absoluto, no princípio aqui, absoluto, que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas, isso aqui é importante você entender, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele está presente, segundo Isaías, no capítulo 9, verso 6, diz que Jesus, ele é o Pai da eternidade. E o que é eternidade, meus irmãos? Eternidade é aquilo que não tem começo nem tem fim, existe por si só. Se o profeta está dizendo que Cristo é o progenitor da eternidade, é que foi Cristo que criou a eternidade. Então, quando você olha no verso 2, você vai perceber que a terra, o texto diz, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Quando você olha para esta palavra da Bíblia Sagrada, você vai perceber que a terra estava como um grande peixe
no meio das águas. Era tudo água. E alguma coisa que vai acontecer. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao verso 2, é aqui que eu tenho uma visão diferenciada de alguns amigos, e isso não importa, a aplicação é a mesma, que é aqui que Lúcifer ele vai cair. Quem que é Lúcifer? Eu não vou me deter na biografia desse ser também, mas a palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz, ou portador de luz. Do versículo 1 ao verso 2, é aqui que ele cai. É aqui que há uma lacuna, aqui que há uma queda de Lúcifer, e Cristo vai relatar isto em Lucas, capítulo de número 10. Ele vai falar que eu vi o diabo cair do céu como um relâmpago, verso 18. Eu vi o diabo, ou Satanás, cair do céu como relâmpago. Caiu por quê, irmãos? A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 28, você pode conferir depois, verso 13, que ele estava no Éden, jardim de Deus. O Éden original, ele estava no Éden, jardim de Deus. Ele era conhecido como querubim ungido. A palavra querubim é protetor, é o guardião. Você tem que entender que aquilo que existe é porque é cópia das coisas invisíveis. Tudo que é aparente é porque é modelo daquilo que existe e sempre existiu. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aqui os anjos já estavam presentes. Segundo Jó, no capítulo 38, verso 7, quando Deus fundava a terra, os anjos adoravam o Senhor. Os anjos se alegravam ao Senhor. Então, quando o texto fala que a terra estava em trevas, é porque a luz tinha saído. Mas o verso 3 vai nos mostrar algo poderoso. E disse Deus, haja luz. Aqui eu começo a lhe mostrar o princípio da criação da humanidade. A primeira coisa que Deus vai fazer no primeiro dia, primeiramente, é revelar a luz para a sua criação. E quem que é esta luz, pregador? João vai revelar quem é esta luz. No capítulo 1, verso 4 e verso 5, João, o discípulo amado, disse, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, aleluia, e a luz resplandeceu nas trevas. O próprio Jesus vai dizer isto em João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Quando Deus diz, haja luz, ele está apresentando o Cordeiro de Deus, que tinha sido morto antes da fundação do mundo. A luz de Gênesis, capítulo 1, verso 3, é o próprio Cristo, pois a Bíblia diz, é só conferir, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz que nele, ele que é a imortalidade, aquele que habita na luz inacessível, está dizendo que Cristo habita na luz inacessível. 1 João, capítulo 1, verso 5 diz, e esta é a mensagem, que Deus, ele é a luz do mundo. A luz aqui, irmãos, está nos mostrando, se você está em trevas, você está distante da presença de Deus. Se você está completamente afastado do caminho do Senhor, hoje a luz do Evangelho vai te alcançar. É por isso que eu sempre digo, olhe para cá, é por isso que eu sempre digo, esta palavra trevas quer dizer no hebraico ignorância. Depois é só pesquisar e você vai compreender. A palavra trevas quer dizer ignorância. Semelhantemente, a palavra luz significa no grego conhecimento. É por isso que o mundo está em trevas. Por quê, pregador? 2 Coríntios 4:4 disse que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Eu afirmo com toda a convicção, o maior inimigo da igreja nunca foi o diabo, nunca foi os principados, nunca foi as potestades. O maior inimigo da igreja se chama ignorância, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus, ele veio a este mundo, irmãos, para desfazer
as obras do diabo, se você descobrir o potencial que você tem, você nunca ia ficar de cabeça baixa, você nunca iria retroceder, porque tem uma promessa de Deus para os seus filhos em Mateus 16:18, e as portas do Hades não vai prevalecer contra a minha igreja. Continuando esta mensagem, você vai perceber que Deus está relatando quem Ele é de fato. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Os mundos foram criados ao primeiro céu, ao segundo céu e ao terceiro céu. Pela fé entendemos isso. Salmos 33, verso 6 disse: pela boca de Deus foram criados os céus e o seu grande exército. Aí o texto vai nos relatar que no segundo dia, para acelerar, ele vai criar o firmamento. No terceiro dia, ele vai criar, na verdade, a terra. Quando eu falo firmamento, irmãos, lembra que eu disse aqui que a terra estava no meio das águas. Aqui é o primeiro dilúvio. A terra estava como um peixe no aquário. Então Deus vai fazer o quê? Vai dividir, vai explanar, vai separar as águas e vai colocar as águas para cima e as águas para baixo. E ali agora vai ficar o globo terrestre flutuando, porque Deus começa a fazer o firmamento que é os céus, e Deus, percebendo que a terra agora começa a aparecer um terceiro dia, ele vai fazer, irmãos, os dois luminares. Quais são os dois luminares, pregador? Ora, irmãos, é o sol e a lua. Ele cria o sol e a lua no quarto dia. Por isso que eu disse que a luz de Gênesis 1, verso 3 é o Cristo, porque o sol vai ser criado no quarto dia. No quinto dia, o texto diz que ele vai criar os peixes, ele vai criar as aves. No sexto dia, é aqui que eu quero chegar, no sexto dia ele vai criar os animais. E segundo a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o texto diz claramente: façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Em todas as Bíblias está dizendo no plural: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aqui aponta, irmãos, para a divindade santíssima. Aqui aponta que um dia da eternidade reuniu-se o ancião de dias, o Verbo e o Espírito de Deus. Não são três deuses, é um só Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Agora o que me chama a atenção é que Deus está dizendo, juntamente naquela reunião: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eu sei que alguns dos senhores devem se perguntar: que imagem é esta, pastor Gilmar? Sendo que Deus não tem mão, Deus não tem olhos, Deus não tem pés, Deus não tem cabeça. Quando falamos de mão de Deus, quando falamos de boca de Deus, é uma forma de atribuir as coisas que são invisíveis para as coisas visíveis. Essa linguagem é antropomorfismo. É só para você entender como que é Deus. Mas neste texto aqui você pode compreender isto, porque Jesus diz em João 4:24 que o Pai é Espírito. E Ele que é Espírito procura adoradores que adoram Ele em Espírito e em verdade. O Pai é Espírito. Jesus aqui estava no Espírito. O Espírito Santo estava lá. Mas quando os três reunidos começam a fazer formar o homem, eles falaram: façamos o homem conforme, olhe para cá, a minha imagem, segundo ponto, e a minha semelhança. Que imagem é esta? Queridos irmãos, eu venho aqui lhe dizer que Adão é uma forma ou é uma cópia do original de Deus, porque a Bíblia diz isto em Colossenses capítulo 1, versículo 15.
eu disse, Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Detalhe, o primogênito de toda a criação. Aqui não está dizendo que Cristo foi criado. Olhe bem na minha face aqui. Jesus, ele é eterno, mas o corpo que habita o Cristo, ele foi criado. Este corpo foi criado antes da fundação do mundo. Deus tinha um modelo, e Deus olhou para o modelo, para o corpo de Cristo e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem. Por que ele fala conforme a nossa imagem? É porque Colossenses 2, verso 9 diz que nele habita corporalmente toda a divindade. No corpo de Cristo habitava o Pai, habita o Espírito e habita o próprio Espírito de Cristo. Então Adão foi criado com esta essência. Adão foi criado, irmãos, à imagem do Deus invisível. Deus começou a criar a terra, os peixes, ele vai profetizar: haja. Mas quando vai criar um homem, ele para e ele vai formar. Gênesis 2 vai falar sobre isto. Ele vai formar um homem do pó da terra. Não é à toa, irmãos, que a Bíblia está dizendo que o homem foi formado do pó da terra, porque fala de relacionamento. Deus teve que tocar no barro. Isto fala de intimidade. O homem que seria a coroação da criação, o homem que teria uma posição elevada. E por que semelhança? Semelhança da divindade, porque você é corpo, você é alma e você é espírito. Você é um ser inteligente, você tem a semelhança do Pai, porque você tem livre-arbítrio. Você tem a semelhança do Pai, porque você é um ser espiritual. E Deus te trouxe nesta noite para lhe dizer: e eu vou liberar esta semelhança que um dia foi perdido no jardim do Éden. Jesus resgatou por nós, porque ele é o último Adão, o perfeito Adão, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É por isso que o texto está dizendo esta grande revelação. E Deus formou o homem para quê e por quê? Quando Deus olha para aquele boneco de barro, Gênesis capítulo 2, verso 7, Deus vai soprar o fôlego de vida nas narinas deste homem chamado Adão. E Adão foi feito, irmãos, olhe para cá, alma vivente. É por isso que eu sou e sempre serei a favor da ideologia de Gênesis. Deus criou macho e Deus criou fêmea. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E Deus disse: você é a minha imagem e semelhança. O que você vê por aí são perversidade. É o inimigo tentando distorcer a imagem de Cristo. Eu vou profetizar porque eu sou profeta. A natureza, irmãos, anuncia o que Deus faz. Salmos 19, verso 1. Os céus manifestam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. E o homem pregador, o homem vai anunciar quem Deus é. Quem é Deus? Deus é amor. Deus é um ser espiritual. Deus é um ser imutável. Deus é um ser santo. Deus é um ser onisciente, onipresente, onipotente. E esse Deus que te criou, ele te criou como cabeça e não por cauda. Ele disse para Adão: Adão, a partir de hoje você vai dominar os peixes. Você vai dominar. Só conferir na Bíblia Sagrada, Deus começa a dizer para o homem: você vai sujeitar, você vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus levantou você para dominar. Olhe para cá, não dominar pessoas, para ser autoridade sobre coisas, irmãos. O mundo invisível que existe é uma forma de você entender que você foi projetado por uma missão.
Deus não te criou para o sofrimento, entenda isto. Deus te criou para ser mais do que vencedor. Eu vou liberar 2023, se você acreditar na profecia, será um ano extraordinário de Deus para a sua vida. Você vai prosperar, você vai dominar, porque Deus te deu esta autoridade. Quando Deus forma um homem com as suas próprias mãos, Deus está dizendo para o homem: eu quero intimidade, eu quero relacionamento. E tem um detalhe aqui, irmãos, quando você olha para este texto, você está aprendendo a nunca depender da provisão. Por que eu não posso depender da provisão, pregador? Você tem que depender do provedor. Você tem que depender do autor e consumador da tua vida, que é Jesus. E o próprio Deus, irmãos. Lembra que um homem, ele foi formado no campo. E Deus vai fazer um lindo jardim. Deus fez um jardim no Éden. O jardim não é Éden, jardim do Éden, porque Deus forma um jardim e vai pegar um homem e vai colocar o homem no jardim. E Deus disse: agora você vai cultivar, você vai preservar, porque Deus gosta de trabalho, Deus gosta que o homem tenha esta posição elevada, e o homem vai dominar, ele vai trabalhar. Consequentemente, irmãos, olha como que Deus provê. Ele é um Deus da provisão. Ele olha para um homem, Juninho, e foi Deus que viu que o homem estava só. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Olha, irmãos, Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Ele sabe a tua situação, Ele sabe a tua causa, Ele sabe a tua aflição. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você esteja passando as dificuldades, de problema, porque eu vou entrar com a provisão. E quando Ele entra com provisão, a sua palavra é profética, a sua palavra é criativa. Ele começa a tirar dentro do homem aquilo que ele completava. Eva foi escolhida, Eva foi a noiva de Adão. Lembra, irmãos? Adão não nasceu, Adão já foi criado adulto, juntamente com Eva, não nasceram, foi criado adulto, tiveram o privilégio de ser criado já formado homem, tiveram o privilégio de sentir a presença de Deus no jardim do Éden, porque Deus ia para lá à tarde conversar com o homem, irmãos, a sua criatura. Deus ia lá conversar com esse lindo casal no jardim do Éden. Mas alguma coisa começa a acontecer no mundo espiritual. Lembra que o diabo tinha perdido a sua posição? Lembra que o diabo pensou, está lá em Isaías capítulo 14, versículo 12 e 13 em diante, diz a Bíblia que este ser disse: eu subirei ao céu, acima das mais altas estrelas de Deus, e assentarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante, e Deus não dá a sua glória para ninguém. Por isso que ele ficou furioso, porque quando Deus formou você do barro, Deus disse: você é a minha imagem, a minha semelhança. É por isso que ele vai lutar constantemente, sem retroceder para te parar. Ele vai tentar fazer alguma coisa para te entristecer, mas Deus te trouxe nesta noite para dizer: você tem um propósito, meu filho, continua, porque se ele vir por um caminho, por 7, ele vai ter que sair. Ele vai entrar agora no mundo dos homens. Aqui é a primeira vez que o diabo vai entrar no corpo de uma serpente. A possessão satânica acontece em Gênesis capítulo 3, porque o texto disse que Eva conversava com a serpente. Aqui eu acredito, irmãos, que Eva conversava de fato, mas de repente a serpente começa a falar coisas que iria distorcer a palavra. Quando ela começa a distorcer a palavra, já não é mais um animal. Aqui é a serpente sendo possuída pelo adversário. E a serpente começou a distorcer a palavra, distorcer algumas verdades. Irmãos,
Deus foi tão provedor para o homem, que Deus diz para o homem: você pode desfrutar de toda árvore do jardim. Há cerca de 400 mil espécies de árvore. Somente uma você não pode tocar porque me pertence. Somente uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia um fruto ali, segundo a Bíblia, o fruto era bom para se comer. Fala do corpo. O fruto é bom, agradável à vista, fala da alma. O fruto é bom para dar entendimento, fala do espírito. O homem foi tentado no corpo, na alma e no espírito. É ali que o diabo, irmãos, vai roubar a semelhança do Pai que existia no primeiro homem. É ali que o diabo vai fazer um pecado, porque a palavra pecado quer dizer transgredir a lei de Deus. E eu vou falar algo aqui de Deus, irmãos. Tudo aquilo que te afasta de Deus não é de Deus. Tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus não provém do céu. Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O homem vai se aventurar. Resumindo, porque você conhece o texto, Eva, ela cai no jardim do Éden. Ela come do fruto, eu não sei que fruto é este, não sei se é maçã, não sei se é pera, já ouvi falar que era coco, já ouvi falar que era uva. Nós iremos descobrir no céu, mas comeu do fruto proibido e veio o pecado ao mundo. O homem ali vai cair no jardim do Éden. Detalhe, olhe para cá. O homem, a imagem de Deus, semelhança de Deus, vai pecar no jardim do Éden. Parece que eu vejo Jesus dizendo: chegou a minha vez de descer lá, mas não como Deus, vou descer como homem e colocar o diabo no lugar dele. Ele viu como homem, irmão, João 1,14, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aqui que eu quero chegar, a presença, a unção de Deus na sua vida é notório, mas o diabo, o nosso adversário, ele quer tirar esta presença. E lembra, as estratégias são as mesmas, a mesma que ele vai utilizar contra Adão e Eva no jardim do Éden. É só você pegar o texto, Gênesis capítulo 3, verso 6. E vendo a mulher que o fruto é bom para se comer, aqui se chama concupiscência da carne. O que é concupiscência, pregador? Concupiscência é desejo desenfreado. Lembra, irmãos? Desejo não é pecado. Não. Tentação não é pecado. Fica tranquilo. Tentação não é pecado. Pecado é quando você aceita o convite. Todos nós somos tentados. Eu sou tentado constantemente. Eu sei que você é tentado constantemente. Por isso que a Bíblia diz, Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça, porque no dia da tentação o Espírito Santo vai te dar o escape. No dia da tentação ele vai te conduzir para o caminho certo. Mas no jardim do Éden o homem não queria a presença do Pai e comeu do fruto. Aí lá no monte da tentação, você conhece o texto, o diabo apareceu para Jesus pessoalmente e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Primeiro ataque, concupiscência da carne. O mesmo ataque estava na carne ali. Faça alguma coisa, transforma. Aí Cristo vai ensinar para mim e para você que somos imagem, que somos semelhança, porque Ele resgatou. Como que eu posso vencer o diabo? Vou falar várias vezes, irmãos. Você vence o diabo com todo amor e carinho, não é com corinho de fogo. Você vence o diabo não é com lenço ungido, não é com rosa ungida, não é passando na gruta milagrosa, não é com óleo ungido, não é. Você vence o diabo dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Só a palavra que restaura, é a palavra que vivifica, é a palavra que transforma. Deus te trouxe nesta noite. Jesus pagou um preço muito grande. Ele veio ser o exemplo, porque o diabo fez o mesmo ataque, pegou Jesus e levou para o pináculo do templo e disse: se tu és de fato Deus, porque está escrito, salta-te daqui, porque os anjos vai dar ordem a teu respeito. Mas Cristo nos ensinou dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui fala no Espírito. E um texto muito lindo é quando o próprio diabo, irmãos, pegou Jesus. Olhe para cá a revelação, Lucas 4 versículo 5. O diabo, ele pega Jesus e leva para um monte muito alto, e ele vai mostrar o reino, ele vai mostrar o poder, ele vai mostrar a glória. E o diabo diz para Cristo: tudo isso eu vou te dar se prostrar e me adorar. Aí Cristo diz: não, Satanás, adorarás somente a Deus e a Ele servirá. Oh meu filho, 2023, que é a unção profética, que é a unção da graça, que é a unção do Espírito, repousa sobre a sua vida. E cuidado, porque o ser não se brinca. 1 Pedro 5,8: sede sóbrio e vigiai, porque ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando aquele qual ele possa tragar. Ele não para, ele não cochila. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: você veio a este mundo com um propósito. E qual que é o propósito? Transmitir a graça, transmitir a transformação que está dentro de você por esta palavra. Você é o meu filho, você é a menina dos meus olhos, e quem é de Deus o maligno não pode tocar. Fique em pé neste momento e recebe esta unção que vem do alto. Pode cantar, porque Deus começa a curar, Deus começa a libertar, Deus começa a restaurar. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Adora Ele de todo o seu coração. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Levante suas mãos para os céus e recebe esta oração profética. Você ouviu? Você é a imagem do Deus invisível. Lembra desta palavra: façamos o homem conforme a minha imagem e semelhança. Você foi criado com esta essência para dominar. Você foi criado porque o Deus vai prover a tua necessidade. Eu quero liberar que você vai entender: o diabo, ele é o teu acusador. Ele acusa o teu passado. Os homens vão criticar o teu presente, mas o bom Deus diz em Jeremias 29:11: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, são pensamentos de paz e não de males. Levante as suas mãos e recebe esta graça que vem do alto, recebe essa unção que vem do alto, recebe esse poder ativador. Devido à palavra rema criadora, o teu ministério vai prosperar. E quem crê, adore a Deus em nome de Jesus de Nazaré.